E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Vamos mergulhar direto num projeto escolar super criativo chamado Poesia em Acordes. A ideia da galera aqui é fantástica. Estudantes pegaram toda a essência, a poesia e as melodias da lendária Legião Urbana do inesquecível Renato Russo e transformaram tudo isso em arte visual puramente desenhada à mão. É uma viagem muito bacana para a gente ver de perto como a música ganha forma e cor no papel. Vamos entender a essência da coisa logo de cara. Um desenho super simples de um violão, onde as próprias curvas formam o nome da banda. Isso resume perfeitamente como esses jovens artistas transformaram acordes icônicos e letras profundas em uma arte bem de raiz mesmo. Não tem necessidade de nenhuma ferramenta digital complexa, sabe? A beleza está justamente nessa interpretação orgânica, no traço livre para homenagear uma banda que marcou gerações. As faces de Renato. Bom, é praticamente impossível falar de Legião Urbana sem pensar logo na figura central da banda, né? E é super interessante notar os motivos visuais que se repetem aqui. Mesmo com traços completamente diferentes, feitos por artistas diferentes, existem dois elementos que sempre aparecem e ancoram a imagem no Renato Russo: os clássicos óculos retangulares e a barba bem marcada. É a prova de que, na caricatura, focar nessas características mais fortes é o segredo para o reconhecimento na hora, independente do estilo do artista. E olha como a paixão e a energia da música transbordam para o papel. Não é só sobre as feições do rosto, é sobre toda a vibração ao redor. Essas pinceladas bem grossas, super dinâmicas em azul e verde, parece que elas estão literalmente vibrando. É como se a emoção crua e aquela intensidade absurda da voz do Renato estivessem se manifestando fisicamente ali através das cores. Visões de crítica social. Saindo um pouco das emoções pessoais, a gente entra num terreno bem mais coletivo. A Legião sempre foi famosa por aquelas críticas sociais e políticas super contundentes. E aqui, observando puramente a arte dos estudantes, a gente vê uma das interpretações mais viscerais do projeto. A base é a bandeira do Brasil, claro, mas com marcas de mãos em vermelho lembrando sangue e um ponto de interrogação gigante bem no meio. É um retrato visual muito forte daquele questionamento todo sobre a identidade e a situação do país que a banda sempre trazia nas letras. Fazendo um contraste gigante com as cores vivas que acabamos de ver, esse outro desenho já traz tons pastéis, bem mais apagados e silenciosos. O grande detalhe aqui é que o lema Ordem e Progresso foi substituído por Caos e Fome. É uma tradução visual melancólica e super direta das críticas estruturais que bombavam no rock brasileiro das antigas. Agora a linguagem já muda para os quadrinhos. Vemos o Renato de um lado, mandando aquela pergunta icônica e direta: cadê os índios? Do outro lado, o próprio mapa do Brasil personificado de terno e gravata, respondendo simplesmente: eu não faço ideia não. É incrível como uma tirinha pequena consegue resumir toda aquela questão do apagamento histórico e cultural de um jeito tão incisivo, né? E a inspiração sempre pode vir dos lugares mais cotidianos. Nessa versão super lúdica, temos o cantor tomando um refrigerante e pensando: uau, essa coca tá muito boa, vou até criar uma música. E a setinha do lado já avisa que dali surgiu o clássico Geração Coca-Cola. É uma brincadeira muito criativa, quase como criar um mito popular divertido para a origem de uma das faixas que mais critica o consumo da nossa sociedade. Gente, essa aqui é genial. Renato foi desenhado como um chefe de cozinha preparando uma receita de bolinho de chuva. Mas lendo os ingredientes que estão ali no balão, a gente encontra estupidez, mentira, promessas não cumpridas, burrice, espírito de porco, indiferença e preguiça. Pensando bem, isso traduz perfeitamente a metáfora de que os problemas e a apatia da sociedade são, no fim das contas, aquela receita indigesta que a gente acaba engolindo todo santo dia. Do caos da sociedade ao relógio implacável da existência. As artes até agora estavam pulsando com aquela energia de rebeldia, de questionamento puro. Mas a obra da banda tem também um lado bem silencioso e profundo. Então, vamos desacelerar um pouco e observar como a arte traduziu essa cadência muito mais reflexiva e inevitável da passagem dos anos. A passagem do tempo. Neste bloco, a gente explora a inevitabilidade da vida. Aquela reflexão introspectiva sobre a mortalidade, sobre os momentos que simplesmente escorrem pelas mãos, isso é um tema recorrente na poesia do grupo. E a simplicidade desse desenho carrega um peso enorme. Uma ampulheta clássica, o título Tempo Perdido lá em cima e a legenda comovente logo embaixo, O Tempo Não Volta Mais. Bate fundo porque lembra na hora que ninguém tem controle sobre os ponteiros do relógio. Olha essa expressão de saudade e nostalgia nesse esboço de perfil. Os olhos dele parecem perdidos, focando em algum ponto super distante. E logo ali do lado, as palavras eternizam aquela famosa estrofe: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou.
A combinação desse olhar super contemplativo com a letra da música cria um lembrete visual poderoso para a gente sempre abraçar o presente. E para quebrar um pouco o clima denso, temos uma mini narrativa que traz até um humor irônico para a questão do tempo. Uma figura simplesmente saindo andando, super de boa, de um prédio em chamas. Aí vem o repórter apressado, querendo saber sobre o incêndio, e o personagem só manda um: isso é tempo perdido. A arte brinca demais com a nossa ideia de prioridades, sugerindo que algumas coisas, por mais caóticas que sejam, simplesmente não merecem o nosso tempo. Amor e conexão humana. Indo para o nosso ato final, o foco agora vai para as relações interpessoais. O comportamento humano, a busca eterna por conexões verdadeiras, isso é o coração das músicas mais amadas da banda. O clima fica ainda mais reflexivo aqui. A caricatura mostra o Renato com o queixo na mão, super pensativo, junto com uma rosa solitária. É uma composição simples, mas que passa na hora um romantismo misturado com aquele idealismo que parece ter se perdido no caminho. E essa sensação de idealismo perdido se conecta demais com essa frase: até bem pouco tempo poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Essa é para ser lida com bastante calma. Uma pergunta que ecoava sem parar nos anos 80 e continua absurdamente atual hoje, fazendo a gente pensar sobre o peso de crescer e como a vida muitas vezes esmaga a nossa coragem coletiva. A tirinha aqui vai fundo nesse tema, colocando 2 pontos em total conflito. De um lado você tem aquela pressão social esmagadora para ser só mais um sujeito normal e fazer tudo igual. Do outro, o apelo urgente para uma plateia de sorrisos falsos. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mostra direitinho essa tensão que a gente vive, entre a superficialidade do mundo e a urgência de ter amor de verdade. Confesso que essa é uma das metáforas visuais mais geniais. O vocalista é desenhado como um cara da previsão do tempo na TV. Ele aponta para o mapa cheio de nuvens e diz: "Vejo o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos." Pegar uma letra intensa e super poética e jogar num cenário literal de previsão meteorológica foi uma sacada simplesmente maravilhosa. Chegando no ápice das demonstrações de afeto, temos essa imagem toda angelical. Com asinhas nas costas e segurando o microfone, a mensagem ali do lado já escancara o pilar central da obra. Ainda que eu falasse a língua dos homens e sem amor, eu nada seria. Uma citação clássica que foi transformada no maior hino do rock do país, ganhando aqui um traço de muita pureza e leveza. E assim nossa jornada visual vai se encerrando com essa imagem de pura simplicidade e união. 3 figuras traçadas de um jeito minimalista, caminhando descalças, sempre em frente, unidas, embaixo do nome da banda. Um jeito perfeito para resumir o legado duradouro que essas músicas deixaram. A ideia de seguir adiante, em sintonia, levando com a gente só o que realmente importa. E tudo o que a gente viu hoje deixa uma grande provocação no ar. Como rabiscos no papel, tintas e lápis de cor permitem que a sensibilidade de uma nova geração dê uma vida totalmente nova para uma poesia que já é clássica. A verdade é que a arte transcende o tempo, e a necessidade de se conectar não envelhece nunca. Fica aí a reflexão de como a música pode ganhar forma diante dos nossos próprios olhos. A gente se vê na nossa próxima imersão visual. Até lá!